Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo Machado, do canal Deixados para Trás. Eu estou produzindo este vídeo conforme o Senhor me orientou exatamente nessa manhã, por causa dessa histeria que tem acontecido e eu tenho observado a respeito do arrebatamento, quando diante da palavra de Deus e diante das mensagens, pelo menos aqui no canal Deixados para Trás, foram postadas mostrando que a partir de agora tudo vai ficar numa calmaria até que se aconteça tudo de repente. Porém, eu vejo algumas estão colocando períodos, datas, e enquanto que o Senhor me garantiu, e inclusive mostrando a palavra, e inclusive nos vídeos, nos últimos vídeos, o Senhor mencionou a respeito disso, que as coisas vão se acalmar um pouco agora, até que aconteça tudo de repente. Então, eu venho aqui mostrar, conforme o Senhor falou comigo agora de manhã para vocês, que o arrebatamento não vai acontecer sem que antes aconteça a guerra. E qual é essa guerra? Você pode me perguntar, irmão Paulo, que guerra é essa? Pois bem, a palavra de Deus, ela mostra que antecederá uma guerra, e que acontecerá uma guerra antecedendo o arrebatamento, e que os efeitos dessa guerra, vão impactar o mundo inteiro. Porém, ela não fala exatamente quem é que vai abrir essa guerra, quem é que vai dar o primeiro tiro, quem é que vai dar a primeira provocação, mas ela posiciona onde será a guerra, e ela posiciona alguns que estarão envolvidos nessa guerra. Então, a única coisa que nós podemos fazer é verificar as notícias e comparar onde está mais provável de acontecer essa guerra. Porém, eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, conforme Ele está me orientando agora, para que vocês vejam que essa guerra ela está já profetizada e ela vai acontecer, e é nesse período dessa guerra que a igreja sobe. Você abre a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 38. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo o texto para não estender, mas eu vou ler alguns versículos, inclusive na linguagem de hoje também, para que você entenda bem claramente como que vai ser e em que momento vai ser, ok? Ezequiel capítulo 38. Vamos começar lendo o versículo 15 e o 16, onde está escrito assim: Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados, todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti. Houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Agora lá para o versículo 19 e o 20. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão e os seus precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele.
Veja bem, antes de eu ler na linguagem de hoje, para que você entenda melhor, esse texto aqui está falando de uma guerra que não é a guerra do Armagedon, a última guerra. A última guerra do Armagedon não é contra o povo de Israel. Você pode ler lá no livro de Apocalipse que a guerra do Armagedon ela é voltada contra o Senhor Jesus. Lá o anticristo vai reunir todos os povos para lutar contra o príncipe dos exércitos. Aqui ela está especificando que essa guerra ela se voltará contra Israel. E veja bem, tem alguns detalhes aqui que nos chamam a atenção de como será essa guerra. Por exemplo, lá no versículo 20, por exemplo, está dizendo assim, ó, porque farei de sorte que tremerão diante da minha face os peixes, as aves do céu, os animais do campo, os répteis e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E no versículo 22, e contenderei com ele por meio da peste, do sangue, uma chuva inundante, grandes pedras saraivas, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Isso aqui dá a ideia de uma guerra que não é comum para essa época que foi redigido esse texto aqui. Agora eu vou ler na linguagem de hoje que está mais claro para vocês verem. Olha só, vou ler na linguagem de hoje o versículo 15 e 16. Está escrito assim, ó: você virá do seu lugar, do extremo norte. Ora, pois, o que nós temos aqui? Se ele está botando como base, como ponto de partida a terra de Israel, é só nós verificarmos no extremo norte qual é os países, ou o país, ou quem vem do extremo norte em relação a Israel. E nós vamos verificar a respeito disso. Você tira suas próprias conclusões a respeito disso. Eu não quero me estender muito no vídeo, mas ele está posicionando. O ponto de partida é a terra de Israel. Ele está dizendo assim, ó: você virá do seu lugar, do extremo norte. Você é acompanhado de muitas nações, todas elas montadas a cavalos, uma grande multidão, um numeroso exército. Aqui, montados a cavalo, eu verifiquei no original grego, essa palavra ela é mencionada como Merkevá, e ela dá a tradução de cavalos, mas ela dá também a tradução de tanques. É a mesma palavra que se usa para a tradução de tanques de guerra. Se usa a mesma palavra para essa tradução. Aí está dizendo assim, ó: você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. Agora, o versículo 19 e 20. Olha só: em meu zelo, em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Veja bem, por causa dessa situação, dessa guerra, está dizendo que em todo desse lugar aqui onde vai acontecer a guerra, está dizendo que toda a face da terra vai tremer diante do que vai acontecer. Aí está dizendo assim, ó: os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Agora eu quero que você pule lá para o versículo 12 do capítulo 39, porque ele continua descrevendo essa guerra. No versículo 12 está escrito assim, ó: e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Aqui está falando a respeito da vitória que Deus dará a Israel sobre essa grande multidão que se levantou contra eles.
no versículo 14 e 15, está dizendo assim, ó, e serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra, para a purificarem durante 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, ele levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Olha na linguagem de hoje como é que está isso. O versículo 12 do capítulo 39. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Agora o versículo 14 e 15. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem, e assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, ficará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. O que dá essa ideia aqui? Veja bem, se nós nos reportarmos para a época que esse texto foi redigido, não tem nada que pudesse comparar essa guerra, nada que pudesse dar um respaldo para esse tipo de guerra. Aqui com certeza está falando do futuro, e aqui no futuro ele está dizendo que serão separados homens específicos para percorrer a terra, depois de sepultarem muitos corpos, para percorrer para ver se não sobrou ninguém. Quando sobrar, ele vai colocar o sinal ao lado daquele corpo, para que aqueles homens específicos responsáveis por enterrar, ao vendo esse sinal, peguem e sepultem. O que eu entendo como esse sinal que o Senhor me abriu? É o sinal de radioativo. Veja bem, durante 7 meses ficarão responsáveis por percorrer toda a terra de Israel a fim de sepultar tanta gente que vai morrer com essa guerra. Se você for lá no versículo 9 do capítulo 38, ele está dizendo ali, ó, bem na parte finalzinha lá, está dizendo que com todo esse armamento que foi levado para lá, os homens de Israel farão fogo com tudo isso por 7 anos. Veja bem, isso aqui é uma metáfora. Ninguém pode fazer fogo com arcos, flechas e bastões na mão e lanças. Enfim, o que acontece? Acontece o seguinte. Eu pesquisei e eu vi algumas coisas a respeito disso, dizendo que um rescaldo atômico ele leva 7 anos para queimar, para se desfazer. 7 anos. E aqui ela está bem claro o texto dizendo, com tudo isso, ou seja, esse rescaldo atômico ele se desfará, levará 7 anos para se desfazer. Pois bem, nós estamos falando dessa guerra e você vai dizer assim, mas irmão Paulo, onde mais nós podemos encontrar falando a respeito disso? Agora, você olhe lá em Apocalipse, capítulo 6, como eu tinha mencionado para vocês antes. Ó, Apocalipse, capítulo 6, no versículo 12 em diante, está escrito assim, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola em todos os montes, e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Veja bem, eu já havia produzido alguns vídeos falando a respeito dessa parte aqui, que exatamente na abertura do 6º selo, é durante essa abertura, se você continuar lendo o livro de Apocalipse, que a igreja sobe. Você vai verificar que eles subiram em algum ponto daqui, dessa região, entre Apocalipse 6 e Apocalipse 8, antes de começar o capítulo 8, a igreja sobe, porque lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, nós encontramos ali
João conversando com um dos anciãos, porque ele viu uma grande multidão, inumerosa assim, diante do trono, todos vestidos de branco. E aí o ancião pergunta para João: tu sabe de onde que eles vieram? E João diz: eu não sei, tu sabes, Senhor. Então ele diz assim, então o ancião fala assim, ó: esses são aqueles que saíram da grande tribulação. Então, essa parte que nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse, aí você diz: mas aí não está falando da guerra. Sim, aqui ele está reportando ao restante do lugar, de todos os lugares do mundo, que estarão recebendo a influência, o resultado da guerra. Quer ver como eu vou confirmar para você, como aqui está descrevendo exatamente como estará o restante do mundo em decorrência da guerra? Lá no livro de Lucas, capítulo 21, você abre lá e eu leio com vocês, 21, versículo 25. E aqui o Senhor Jesus, no sermão profético, ele não coloca em ordem como está o livro de Apocalipse. Isso está bem claro. Inclusive todos os teólogos são unânimes em dizer que ele não está em ordem. O Senhor Jesus, ele dá uns pontos, ele vai um pouco à frente, depois volta um pouco atrás. Porém nós encontramos no versículo 25 ao 27 uma descrição a respeito disso. Antes disso, no versículo 20, está dizendo assim, ó: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, em concordância com o que nós lemos lá em Ezequiel, dessa guerra que vai ser voltada justamente contra Israel. Aí você pode dizer: mas irmão Paulo, a guerra que nós estamos vendo aí demanda que eles vão se lutar contra eles, não tem Israel. Sim, nós encontramos, segundo as notícias, isso. Mas a palavra de Deus diz que depois se voltarão contra Israel. Alguma coisa vai acontecer com que eles vão se voltar exatamente contra Israel. Então olha aqui o versículo 25. Olha só, do 25 ao 27. Está dizendo assim, ó: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Querem que eu leia na linguagem de hoje, para vocês entenderem melhor? Ó? Olha só, a linguagem de hoje está escrito assim, ó: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e em perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Entenderam? Lá em Ezequiel nós estamos tendo a descrição da guerra. Aqui em Apocalipse e em Lucas nós estamos vendo o restante do mundo, o que vai acontecer, o resultado da guerra lá. Então nós encontramos aqui em Lucas descrevendo, você pode olhar, quando ele fala as nações estarão em perplexidade, com bramido e agitação do mar, o que se entende por tudo isso? Irmão Paulo, é uma onda grande. Eu entendo aqui que é um tsunami. Ninguém fica apavorado com uma onda gigante. Eu entendo que aqui é o tsunami. E muito mais, olha só, dizendo: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Ora, o que eles, aqui nessa descrição do Senhor Jesus, eles viram alguma coisa, eles estão vendo alguma coisa, nessa descrição, os homens estão vendo alguma coisa que está deixando eles apavorados. E o que eu entendo isso? É o resultado da guerra. Veja bem, olha só, vocês olhem no versículo 20 lá, quando diz: quando Jerusalém estiver cercada, então sabei que é chegada a sua destruição. Então o Senhor descreve ali uma mensagem exatamente para o povo de Israel a respeito daquela situação lá.
E no livro de Apocalipse, conforme nós estávamos lendo lá, e eu leio para vocês até na linguagem de hoje, deixa eu botar aqui na linguagem de hoje, nós temos uma descrição detalhada de como estará o restante do mundo e o resultado de tudo isso. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6, olha só, versículo 12 em diante. Ó. Eu estava contemplando quando ele quebrou o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua ficou da cor de sangue. Faça uma pesquisa de todos os testes nucleares que foram feitos e verifique como ficou o céu onde foram feitos esses testes nucleares. Verifiquem, você vai tirar sua conclusão. Então, está dizendo assim, ó, então parecia que as estrelas do céu estavam caindo sobre a terra como figos verdes das figueiras sacudidas por ventos fortes. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui é aquele resultado da explosão atômica que salta elementos fumejantes para o ar. E está dizendo assim, ó, o céu estrelado desapareceu, como se tivesse sido enrolado à maneira de um rolo de pergaminho e tirado dali. E cada montanha e cada ilha foram removidas de seus lugares. O que eu entendo aqui? É um terremoto. E o que pode causar um terremoto? Fora esses fatores naturais, né? Do movimento das placas tectônicas. É possível produzir um terremoto, sim, com uma explosão atômica, ou várias explosões atômicas, onde que vai abalar as placas tectônicas a ponto de ocasionar isso. Aí está dizendo assim, no versículo 15: os reis da terra e os príncipes do mundo, os oficiais militares, os ricos, os poderosos, todos os homens grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas suplicando: cai em cima de nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira do Cordeiro chegou, e quem poderá sobreviver? Veja bem, não está mostrando aqui uma guerra, está mostrando que algo aconteceu aqui, que todos aqueles que estavam vislumbrando começaram a se apavorar e não sobrou para ninguém, até mesmo ricos, poderosos, todos se escondiam e dizendo: isso é um castigo de Deus, isso é a ira de Deus. Não sabendo, ou talvez sabendo, mas não associando uma coisa a outra, que justamente numa região que é descrevida em Israel está acontecendo uma guerra nuclear, mostrada claramente aqui na palavra de Deus, que vai demandar um efeito em todo mundo. E é neste momento, entre o começo e o fim da guerra, que a igreja sobe, segundo Apocalipse capítulo 6, nós lemos lá. Então, não precisa ficar nessa histeria. Sem o começo dessa guerra, a igreja não sobe. Precisa ficar ansioso, não, mas eu acho que mês que vem, não, mas eu acho que semana que vem. Não precisa ficar. Sem esse evento, a igreja não sobe, ok? Vai ser no meio, entre, você lê lá, entre Apocalipse 6 e o começo de Apocalipse 8, é naquele intervalo ali que a igreja sobe, ok? Então, esse dia que vai acontecer da igreja subir, muitos, inclusive na mensagem que o Senhor me deu, muitos vão se consertar justamente nesses dias. Nós poderemos ter algumas horas, como poderemos ter alguns dias, porém o Senhor me garantiu que não haverá semanas, ok? Será uma guerra rápida. Leia Ezequiel para vocês verem como é algo rápido, não é algo que demanda semanas, meses, é algo rápido. Leia ele claramente, você vai ver como é rápido que acontece ali. E inclusive tem alguns cientistas políticos e alguns entendidos que têm alertado, e eu tenho pesquisado isso, que havendo uma guerra exatamente hoje, se houver uma guerra nuclear, ela vai ser rápida, porém devastadora. Uma guerra que pode durar horas, dias, não semanas, horas ou dias.
E ela vai ser devastadora, vai ser algo que nunca se viu sobre a face da Terra. Inclusive, tem mais outro detalhe que eu descobri que me deixou extremamente apreensivo. Você sabia que países como Coreia do Norte, China, Índia, Estados Unidos, Rússia, esses países que têm armamento nuclear, tem outros que têm, mas esses países, eles não conseguiram até hoje testar toda a sua capacidade bélica, armamentícia, se me permite essa palavra, nuclear, e que eles estão com o pé que é um leque para testar isso, para saber até onde eles podem. Então veja bem onde é que vai a ganância do homem e o que demanda o momento em que a igreja vai subir. Ok, queridos? Então, eu estou produzindo esse vídeo conforme o mandamento do Senhor nessa manhã, para que vocês observem, olhem aquele vídeo. Eu tenho um vídeo, eu não ganho nada com isso, tá? Eu já advirto desde já que o canal Deixados para Trás, ele não foi produzido com fim de lucrativo. Dai de graça o que de graça recebeste. Esse é o propósito do canal. Você não vai encontrar nenhum anúncio aí dentro dos vídeos. Já me ofereceram essas oportunidades e eu disse não, o canal não é voltado para isso. Porém, você olha aquele vídeo que foi postado, faz um tempinho que ele foi postado, dizendo assim, a hora mais agoniante de todas. Olhem detalhadamente aquele vídeo para vocês verem como o Senhor mostra claramente como será este momento da igreja subir. E quando eu postei o vídeo, a divina revelação da glória, a divina revelação do porvir, naqueles dois vídeos que aparece eu lá, bonitinho lá, você olha lá aquele vídeo, porque o que acontece? Se eu não me engano foi na divina revelação do porvir, que eu falo claramente e detalhadamente o momento em que acontecerá os tremores de terra, o tsunami e a guerra, onde vai ser depositada algumas bombas atômicas. E você vai ver como bate exatamente, aquela mensagem que eu me dei bate claramente com o que nós estamos vendo na palavra de Deus, ok? Então, o que vai acontecer vai pegar as pessoas de surpresa, sim, mas vai pegar as pessoas de surpresa em relação à catástrofe que vai acontecer. Ainda terá, talvez ali alguns minutos, algumas horas para alguém chegar e dizer, não, eu quero aceitar me consertar com o Senhor. Porém, entre a guerra, o início e o fim da guerra, é que a igreja sobe. Ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.